quarta-feira que acompanhamos ao vivo agora, aqui na TV Justiça, direto do plenário. Vamos sentar. Vamos proceder à abertura da 7ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de março de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h31, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata, manifesto meu desejo de uma boa sessão. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber aqui no nosso vídeo, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques também está no nosso vídeo, ministro André Mendonça aqui presencialmente, e aqui também presente doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso Procurador-Geral da República. Então, vamos dar início à sessão apregoando a ação direta de constitucionalidade 6138, da relatoria de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, que requerente à Associação dos Magistrados Brasileiros, intimados do Congresso Nacional e outros. Então, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório, porque nós teremos 3 sustentações orais, todas elas presenciais. Então, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministros, também o doutor Aras, procurador-geral da República. Presidente, que trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil, e tendo por objeto os 2 incisos do parágrafo 1º do artigo 12C, incisos 2 e 3, da Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. Esses 2 incisos foram incluídos pela Lei 13.827 de 2019. O artigo 12C diz: verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 1º, que já existia pela redação original, pela autoridade judicial, e a partir de agora os objetos impugnados. Inciso 2º, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou, inciso 3º, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1º, nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput desse artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. A associação requerente sustenta que, ao conferir ao delegado de polícia ou ao policial a atribuição para determinar o imediato afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, a norma impugnada implicaria ofensa à inviolabilidade de domicílio, previsto no artigo 5º, inciso 11, a liberdade do indivíduo sem observância do devido processo legal, artigo 5º, inciso 44. Na verdade, são os 2 paradigmas apontados, o artigo 5º, inciso 11 e o artigo 5º, inciso 44. E a reserva de jurisdição constitucionalmente
diz a requerente, estabelecida para essa hipótese. Também, aqui, presidente, a autora argumenta que os dispositivos impugnados institucionalizariam entre aspas, estado policialesco, já que incentivariam, também aqui, entre aspas, a edição de outras leis para, onde não houver juiz, delegados ou policiais, decretarem prisão temporária, preventiva, conceder liberdade, etc., fecha aspas. O que, segundo a autora, representaria ofensa ao princípio da separação de poderes e, como consequência, o desvirtuamento do Estado democrático de direito. Houve, como disse, requerimento de suspensão cautelar, eu não concedi a cautelar, adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868. O presidente da República defendeu a constitucionalidade das normas, ressaltando que a medida atacada tem por finalidade resguardar a mulher, vítima de violência doméstica, e conferir efetividade à própria Lei Maria da Penha, em observância ao disposto no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. O Senado Federal atestou a regularidade do processo legislativo em que se produziu a Lei 13.827, salientando que, embora as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha representem um importante instrumento para a prevenção de eventuais agressões praticadas contra as mulheres, as normas editadas e agora impugnadas buscaram aperfeiçoar essa sistemática ao dar mais agilidade, visando a um nível maior de proteção das mulheres em relação às agressões e violências domésticas. Da mesma forma, a Câmara dos Deputados defendeu a lei, a Advocacia Geral da União igualmente defendeu a constitucionalidade da lei, manifestando-se pela improcedência do pedido. Cito no relatório, que já distribuí a todos, cito trecho da ementa da Advocacia Geral da União. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela procedência do pedido, entendendo que seria um retrocesso inadmissível o retorno ao estado de polícia com a manutenção dessas normas. Em 16/6/2021, pedi dia para julgamento nos termos do artigo 21, inciso 10 do regimento. É o relatório, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, pelo relatório objetivo, porém bastante completo, sobre o tema judicando. E eu, então, agora convido para assumir a tribuna doutor Alberto Favi Ribeiro, que falará pela Associação dos Magistrados Brasileiros, no tempo regimental de 15 minutos. Eminente presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, eminente procurador-geral da República. A AMB, como visto, impugnou os incisos 2 e 3 do artigo 12C, introduzido na Lei Maria da Penha. A questão é sensível e delicada, porque a intenção do legislador foi a de ampliar o leque de proteção às mulheres passíveis de violência doméstica por seus companheiros. Não há dúvida. Os dispositivos impugnados, como visto no relatório, estão conferindo às autoridades policiais competência para praticar ato que é da competência do Poder Judiciário, em clara ofensa ao princípio da reserva absoluta de jurisdição. Os dispositivos autorizam delegados e agentes de polícia, diante da existência de risco atual e iminente à vida ou à integridade física da mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, a promover o imediato afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando o município não for sede da comarca, porque, nesse caso, não haveria um magistrado para ser acionado presencialmente. Friso essa condição prevista nesses incisos. Apenas nessa hipótese é que ela autorizaria a atuação dos agentes de polícia sem a ordem judicial, porque, se o município for sede de comarca e tiver magistrado para ser acionado presencialmente, ela será inaplicável. A alteração legislativa, eminentes ministros, se deu em 2019, quando já havia previsão legal de acionamento dos juízes em situação de urgência ou em plantão, por videoconferência ou de forma virtual.
Veio a pandemia e o Poder Judiciário se aparelhou imensamente para prestar jurisdição à distância, sem a presença física do magistrado. Daí já se pode ver, eminentes ministros, que se em 2019 já não havia necessidade de a lei atribuir uma competência absoluta do Poder Judiciário a agentes do Poder Executivo, que dirá agora em 2022. Eminentes ministros, a medida prevista no caput do artigo 12C já é de gravidade patente, conquanto necessária, para ampliar a proteção das mulheres e seus dependentes da violência de seus companheiros. E dada a gravidade da medida, lembro, a de determinar o afastamento cautelar do possível agressor do lar, domicílio ou local de convivência, é que somente poderia ser tomada por autoridade judiciária, como previsto no inciso 1. Conferir ao delegado de polícia ou ao policial tal competência implica clara ofensa ao inciso 11 do artigo 5º. Implica ainda ofensa também ao inciso 54 do artigo 5º. Com efeito, não se pode cogitar da possibilidade de um policial ou delegado vir a penetrar no lar, domicílio local de convivência, sem ordem judicial, para retirar alguém do ambiente e ainda mantê-lo afastado, privando de sua liberdade. A lei não pode conter tal autorização, porque a Constituição somente estabeleceu as exceções nela previstas: flagrante delito, desastre ou autorização judicial. E a hipótese do caput do artigo 12C não é de flagrante delito. Se fosse, não haveria necessidade dessa lei. Não é só. Exatamente por se tratar de hipótese submetida à reserva de jurisdição absoluta e não relativa, pouco importa que a lei tenha previsto a submissão do ato praticado pelo delegado ou policial no prazo de 24 horas à autoridade judicial para manutenção, revogação ou alteração. Não pode ser atribuído a nenhum agente do Poder Executivo a competência que é do magistrado. Ministro Celso de Mello, no julgamento do mandado de segurança 23.452, afirmou que, abro aspas, o postulado da reserva constitucional de jurisdição importa em submeter a esfera única de decisão dos magistrados à prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, somente pode emanar do juiz e não de terceiros, inclusive daqueles que haja eventualmente atribuído o exercício de poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, fecho aspas. A lição tem aplicação certa ao caso sob exame. Mas há mais. Indague-se qual seria o alcance desses dispositivos na sociedade brasileira. E a resposta será mínimo. O alcance é mínimo. De acordo com os dados do CNJ, ainda que haja um número expressivo de comarcas sem a presença de juiz, cerca de 48%, de outra banda, cerca de 85% da população brasileira reside em comarcas onde há presença física de magistrados. E mesmo havendo essa presença física de magistrados nas comarcas onde se faz presente a quase totalidade da população brasileira, a violência à mulher campeia. A conclusão é óbvia, é de que não há relação de causa e efeito em a presença física de um magistrado nas comarcas e o sistema de proteção à vida das mulheres. Então, a lei aqui impugnada, além de inconstitucional, é inócua, não terá a eficácia que supôs o legislador. Eminentes ministros, a atividade jurisdicional, sabem bem vossas excelências, pressupõe a capacidade técnica de interpretar a lei para julgar. Ela não pode ser atribuída ao delegado de polícia ou, na sua ausência, ao agente de polícia. Trata-se da institucionalização, sim, do Estado policialesco. Estará justificada a edição de outras leis para, onde não houver juiz, virem delegados ou policiais a atuar em substituição a eles. Será o desvirtuamento do Estado democrático de direito, pois, ao invés de fazer com que o cidadão tenha acesso ao Poder Judiciário, passe-se a atribuir atividades do Poder Judiciário a agentes públicos do Poder Executivo desprovidos do dever funcional da imparcialidade. Essa linha divisória não pode ser ultrapassada minimamente. Para finalizar, eminentes ministros, permito lembrar uma frase atribuída ao então vice-presidente da República, Pedro Aleixo,
quando indagado se não confiaria no presidente da República para aplicar o famigerado AI-5. Teria dito Pedro Aleixo que no presidente ele confiava, mas não no guarda da esquina. É dizer, ele admitia que o presidente fosse o juiz do AI-5, mas temia a aplicação pelo guarda da esquina. Pois bem, aqui a lei questionada, eminentes ministros, está atribuindo ao guarda da esquina uma competência seríssima que a Constituição atribuiu com exclusividade aos magistrados. Com essas considerações, requer a AMB a procedência do pedido. Muito obrigado. Eu agora convido para assumir a tribuna o advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco Leal. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, advogados públicos e privados, colegas servidores, excelências. O caso sob julgamento trata de pedido de declaração de inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1º do artigo 12c, introduzidos na conhecida Lei Maria da Penha, por meio da Lei 13.827, de 2019. E ele traz importante avanço na celeridade do afastamento do agressor do lar da mulher vítima de violência doméstica. O dispositivo traz o seguinte comando e coloca como regra, excelências, num cenário de risco atual ou eminente à vida ou integridade física ou psicológica, muito obrigado, da mulher ou dependentes em situação de violência doméstica ou familiar, o afastamento do agressor do domicílio é da competência do magistrado, portanto, da competência do juiz da comarca. Todavia, as excelências, o legislador, visando trazer celeridade e efetividade à proteção da mulher, elencou duas únicas hipóteses excepcionalíssimas nas quais o afastamento do agressor terá o exame judicial diferido. Não quer dizer que não haverá o exame judicial, mas sim o exame judicial será diferido por um curto espaço de tempo de apenas 24 horas. São elas as exceções. Caso o município não seja sede de comarca, o afastamento poderá ser realizado pela autoridade policial, entre aspas, pelo delegado, e, na ausência do delegado, pelas demais autoridades policiais, sempre, no entanto, há de referêndum do magistrado competente que, em até 24 horas, poderá manter, ampliar ou revogar a medida. Portanto, não há afronta à reserva de jurisdição, mas sim mero diferimento da análise do magistrado no caso concreto, em decorrência da urgência que o caso requer. Assim, excelências, fica muito claro que a norma impugnada não viola, como dito, a reserva de jurisdição. Tampouco levaria, como diz a autora, a um suposto estado policialesco, conforme dito há pouco. Quanto ao mérito, excelências, é importante lembrar que é dever constitucional do Estado assegurar assistência à família, na pessoa de cada um dos seus membros, agindo para coibir a violência no âmbito de suas relações, conforme preceitua o artigo 226 da nossa Constituição. Portanto, excelências, muito obrigado, a nova lei faz parte de uma necessária e fundamental complementação da Lei Maria da Penha, continuando a dar efetividade aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em âmbito nacional e também no plano internacional, no sentido de erradicar, de uma vez por todas, a discriminação e a violência praticadas contra a mulher. O Brasil, nesse sentido, aderiu à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994, comprometendo-se, portanto, a adotar todas as políticas públicas que forem necessárias para que possamos atingir essas finalidades. Tais providências, que incluem procedimentos judiciais e também administrativos, tais como as medidas de proteção, devem ser, sobretudo, eficazes para proteger a saúde, a integridade e a vida da vítima. E para que elas sejam eficazes,
elas devem ser céleres e elas devem ser efetivas. É isso que a lei buscou. A Lei Maria da Penha, ministro Fachin, portanto, traz mecanismos voltados a coibir a violência doméstica e a violência familiar contra a mulher, entre eles as chamadas medidas protetivas de urgência, ministro Lewandowski. Essas medidas, todavia, buscam resguardar a incolumidade da vítima como pressuposto supremo, ainda que sua adoção implique restrições a direitos de terceiro ou de terceiros, no caso concreto, restrições a direitos do agressor. Até este ponto, não tenho dúvida, com todo respeito, não vemos aqui nenhuma controvérsia. O problema, excelências, que não podemos ignorar, é que tais providências nem sempre se revelam tempestivas, ministro Alexandre, e eficazes ao fim pretendido, diante da adoção de um rito procedimental que, no mais das vezes, se mostra incompatível com o caráter de urgência que a medida requer. Diante dessa realidade, oportunamente foi inserido o comentado artigo 12c, que passa a admitir que, respeitadas algumas condicionalidades, doutor Aras, impostas na própria norma, a própria autoridade policial determine o afastamento do lar do agressor, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Essa autorização, no entanto, como dito, é fruto da urgência que a situação requer. É compatível com a separação de poderes, ela é compatível com o devido processo legal e não ofende a cláusula de reserva judicial, obviamente, porque estamos diante de uma situação excepcionalíssima, como disse há pouco, a situação de agressão eminente à vítima ou à sua família. Lembro, ademais, que o dispositivo legal somente autoriza a adoção das medidas por determinação policial quando não seja possível a obtenção de ordem judicial de maneira oportuna, eficiente e célere, presidente Fux. A providência de afastamento compete, portanto, prioritariamente e, como regra, à autoridade judicial, somente cabendo ao delegado de polícia adotá-la quando a violência ocorrer em município que não seja sede de comarca, como muito bem lembrado no relatório do ministro Alexandre de Moraes. As demais autoridades policiais, por sua vez, apenas estarão habilitadas quando o afastamento for em comarca, em município que não é sede de comarca, e também quando a autoridade policial, leia-se o delegado, também, ministro André, não estiver disponível, sempre tendo em vista a urgência que o caso requer e a saúde e salubridade da vítima, no caso, a mulher vítima de violência doméstica. Igualmente, excelências, também é necessária a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes, por óbvio, em situação de violência doméstica ou familiar. Portanto, mais um requisito expresso na legislação. E nessas hipóteses, quando a violência já esteja sendo praticada ou esteja próxima de acontecer, não seria razoável se exigir da vítima que procure a autoridade judicial em outro município, em outra comarca, e aguarde a prolação de uma ordem judicial de afastamento do agressor, sob pena de retirar o caráter de urgência da medida. E sob pena também, ministro Gilmar Mendes, da medida se tornar ineficaz e termos aqui o risco efetivo a essas pessoas vítimas de violência doméstica. Importante aclarar, ministra Carmen Lúcia, ainda que essa determinação excepcional e urgente de afastamento do agressor nunca será subtraída do crivo judicial, o qual resta tão somente, como eu disse há pouco, diferido por um curtíssimo espaço de tempo de 24 horas, tendo em vista a urgência que o caso requer. Assim, não se verifica a situação em absoluto de sobreposição ou desrespeito à atividade do juiz, mas uma mera atuação supletiva da autoridade policial naquelas hipóteses somente e exclusivamente de impossibilidade da tutela jurisdicional em tempo hábil. Portanto, em momento algum, a norma busca subtrair a medida do controle tanto do Ministério Público quanto do controle jurisdicional. Trata-se, portanto, de mera antecipação de medida provisória de urgência, como ocorre, que eu trago aqui como exemplo, no caso de flagrante, quando qualquer um do povo pode prender quem quer que esteja cometendo um crime, devendo o auto de prisão ser encaminhado ao juiz competente no mesmo prazo de 24 horas, porque a urgência que o caso requer faz com que qualquer do povo possa tomar essa atitude. No entanto, isso não retira do Poder Judiciário o crivo posterior. É um mero
como disse, diferimento da atividade jurisdicional. A respeito do tema, trago aqui o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 603-616, atesta que a garantia da inviolabilidade do domicílio será preservada nos casos de flagrante delito, se a prisão for ulteriormente submetida a um controle jurisdicional. Portanto, não há que se falar em qualquer afronta à reserva de jurisdição. Por fim, excelências, o âmbito de proteção da garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar, contrariamente ao quanto dito pela requerente, previsto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal, não possui o alcance sugerido, que pretende ampliá-lo a ponto de inviabilizar a atuação policial voltada à prevenção de casos de violência doméstica, especialmente os casos de violência contra a mulher, uma prioridade, um caso fundamental do governo brasileiro e da própria nação brasileira. A jurisprudência da Suprema Corte tem sedimentado que nenhum direito fundamental pode ser convertido em instrumento de salvaguarda de condutas ilícitas. Portanto, excelências, a própria cláusula de garantia da inviolabilidade do domicílio não impede o ingresso de terceiros ou de autoridades públicas em domicílios em casos específicos de flagrante delito, desastre ou para prestação de socorro a vítimas. Portanto, não haveria nenhuma inovação ou não há qualquer inovação nessa legislação, a não ser a busca de proteção da saúde e salubridade das mulheres e da família vítimas de violência doméstica. Portanto, excelências, a edição dos incisos 2 e 3 e do citado parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Maria da Penha é resultante de adequado balanceamento realizado pelo legislador sobre os valores constitucionais envolvidos nas situações de violência doméstica contra a mulher, ponderando entre a proteção da vida, da integridade e da dignidade da mulher vítima de violência doméstica e, por outro lado, o direito do agressor de permanecer em sua residência até que haja uma ordem judicial de afastamento. Nesse caso, optou o legislador, em meu sentir, e na ótica da Advocacia Geral da União, por prestigiar os primeiros postulados. Portanto, prestigiar o direito à integridade, à dignidade da mulher vítima de violência doméstica, em detrimento de uma pequena afronta a um direito do agressor, no caso concreto, tendo em vista a urgência que a medida requer. Esta, como dita, também, nesta ponderação de princípios, é a visão clara da Advocacia Geral da União. Portanto, excelências, ante o exposto, agradecendo a atenção de vossas excelências, a Advocacia Geral da União manifesta pela total improcedência do pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade pelos fatos e fundamentos trazidos, e eu agradeço uma vez mais a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Bruno Bianco, pela sua sustentação oral. Agora, concedo a palavra à Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente, a senhora ministra Carmen Lúcia, os seus ministros, o senhor ministro relator Alexandre de Moraes, o ministro da AGU, Bruno Bianco, o doutor Alberto Pavia, advogado, os servidores, servidoras, todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Os dispositivos impugnados tornam dispensável a autorização judicial para afastar imediatamente o agressor do lar em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando o município não for sair da comarca e for constatado risco atual iminente à mulher ou a seus dependentes, permite-se, nos termos dos dispositivos aqui questionados, que o delegado, ou na falta deste, o policial, afaste o agressor do lar. A família, como todos sabem, é reconhecida como a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Em virtude do histórico da violência, notadamente aquela que se pratica contra as mulheres, a Constituição expressamente previu, no parágrafo 8º do artigo 226, a criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. O texto constitucional foi corroborado por diplomas internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. A Lei 11.340, de 2006, por sua vez, buscou ampliar a tutela das mulheres inserida no contexto da violência doméstica e familiar, criando um microsistema protetivo, especializado e multidisciplinar. Esse tipo de violência tem peculiaridades, sobretudo por sua natureza cíclica. Segundo dados ministrados pela criminologia, mulheres vitimadas pela violência doméstica experimentam, em geral, um perigoso ciclo de alternância entre momentos afetuosos e hostis, em uma escalada cujo ápice pode ser a morte. Segundo dados preliminares do Fórum Nacional de Segurança Pública, publicados no último dia 8 de março, em razão do Dia Internacional da Mulher, e que têm como fonte os boletins de ocorrência das polícias civis das 27 unidades da Federação, somente em 2021, aproximadamente, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Boa parte desses crimes acontece no âmbito doméstico e familiar. A situação é dramática e demanda atuação firme e tempestiva do Estado. Os dados confirmam que a violência doméstica não pode ser combatida de forma extemporânea. A impontualidade do poder público neste contexto tem um custo muito grande. Trago essas considerações iniciais para destacar que o propósito do legislador, ao editar os preceitos legais impugnados nesta ação, foi louvável. Pretendeu ampliar a proteção às mulheres vítimas da violência doméstica. Por outro lado, a finalidade de um preceito legal não é data vênia suficiente para assegurar sua validade constitucional. É preciso que exista conformidade formal e material com o nosso sistema constitucional. Não me parece, pois, que o Poder Judiciário tenha sido ausente ou intempestivo no que concerne à apreciação das medidas protetivas de urgência. Os dados apontam em sentido contrário à premissa de que partiu o legislador. Recorde-se de que, precedentemente, já se havia tentado incorporar dispositivo similar ao ordenamento jurídico brasileiro por ocasião do PL 7 de 2016, de que se originou a Lei 13.505 de 17, quando o Congresso Nacional deliberou pela inclusão do artigo 12b na Lei Maria da Penha. Esse dispositivo permitiria à autoridade policial aplicar provisoriamente, até ulterior deliberação judicial, algumas medidas protetivas de urgência. Manifestando-se, todavia, sobre o PL 7 de 16, o Consórcio Nacional de Organizações, que elaborou o anteprojeto da Lei Maria da Penha, constituído por instituições da sociedade civil, além de outras entidades como a Maria da Penha, manifestaram-se contrários à sobredita proposta legislativa, que, segundo afirmaram em nota pública, subvertia a Lei 11.340 de 2006. O projeto de dispositivo do artigo 12b da Lei 11.340 de 2006 acabou sendo vetado pela Presidência da República, tendo Sua Excelência invocado nas razões que externou como fundamento de mencionado ato de governo o vício da inconstitucionalidade material, por violação ao artigo 2º e 144, parágrafo 4º da Lei Maior, ao invadirem competência do Poder Judiciário e buscar estabelecer competência não prevista para as polícias civis. A posterior Lei 13.827 de 2019, entretanto, acrescentou à Lei Maria da Penha o ora questionado artigo 12c, a teor do qual, em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes, decorrentes de violência doméstica ou familiar, o agressor poderá ser afastado do lar pelo delegado de polícia ou até mesmo policial, nas hipóteses que definem. As mencionadas entidades de defesa do direito das mulheres emitiram uma outra nota pública, manifestando-se pela inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1º do artigo 12c da Lei Maria da Penha, por violação às liberdades civis, ofensa ao princípio da reserva de jurisdição
e embaraço à real eficácia das medidas protetivas de urgência. Certamente, pretendeu o legislador ampliar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica no intuito de conferir efetividade e celeridade à medida protetiva de afastamento do lar em caso de urgência, quando o fato criminoso ocorra em território de município que não seja sede de comarca. Porém, a atuação do Poder Judiciário é constante e permanente, sem solução de continuidade. Os sistemas de rodízio e plantões garantem a jurisdição em todos os rincões do país, 24 horas por dia, inclusive durante os finais de semana e feriados, o que ocorre também em relação à organização e funcionamento do Ministério Público Brasileiro, evidentemente com as ressalvas durante o período da Covid, queira Deus, já esteja se findando. O zelo do Poder Judiciário com a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar evidencia-se pela celeridade da apreciação das medidas protetivas de urgência, por vezes em tempo muito inferior ao prazo de 48 horas prescrito no artigo 18 da Lei Maria da Penha. Ressalte-se o permanente incremento do número de juizados especializados, os investimentos em capacitação na área, fomento dos programas de conscientização, além de ações nas redes de apoio, entre outras medidas que vêm sendo adotadas e ampliadas para o necessário enfrentamento da violência contra a mulher. Um exemplo disso é a integração entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário, já existente em diversos estados e no Distrito Federal, o que viabiliza a apreciação pelos magistrados de medidas protetivas de urgência de forma eletrônica em menos de 24 horas. Outro exemplo é a prática habitual da concessão de medidas protetivas, sem a oitiva prévia do Ministério Público em razão da urgência, diferindo-se o contraditório pelo perículo in mora. Os bons propósitos que inspiraram a elaboração legislativa data vênia não são suficientes para assegurar sua validade constitucional. É necessário que a liberdade de conformação do legislador seja exercida dentro do que Kelsen chamou de moldura normativa, espaço no qual lhe é dado fazer opções legítimas. O legislador, conquanto bem intencionado, transbordou da moldura constitucional. Atribuir aos policiais, aos delegados de polícia, a competência para que, sem determinação judicial, promovam o imediato afastamento do agressor, é medida que viola a reserva de jurisdição exigida para restringir o direito fundamental à liberdade de locomoção, além de vulnerar o devido processo legal e extrapolar as competências constitucionais definidas no artigo 144 da Lei Maior. O afastamento compulsório do agressor consiste em providências que extravasam dos limites da função da Polícia Judiciária, constitucionalmente restrita à tarefa de coligir elementos de autoria e materialidade para a elucidação de crimes. É verdade que o afastamento do agressor do lar trata-se de medida tipicamente cautelar, pelo que sua determinação há de ser e decorrer do exercício da função judicial jurisdicional, evidentemente reservado aos juízes e tribunais competentes. Ademais, adotar a validade da norma questionada implica despir proprietários e possuidores de contato com o bem móvel e da sua posse, propriedade ou mesmo de mera detenção, violando a cláusula do devido processo legal, segundo a qual ninguém será privado de seus bens sem o respeito a esta garantia. E o processo devido é aquele submetido ao crivo de um órgão judicante, com todo respeito às autoridades policiais, que cumprem função imprescindível para o funcionamento do Estado democrático de direito. Não se há de delegar parcela de jurisdição a agentes estranhos ao próprio Poder Judiciário. Em relação à polícia, registre-se que o artigo 11, inciso 1 da Lei 11.340 de 2006 prescreve a evidenciar o cuidado com a integridade física da mulher, que no atendimento
àquela que se encontra em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o fato. Policiais não receberam da Constituição de 88 um permissivo para expedir mandados de despejo, mandados de busca e apreensão, determinar interceptações telefônicas, quebrar o sigilo de dados, o afastamento do lar ou quaisquer outras providências análogas. Essas atribuições também não são dos membros do Ministério Público. À luz da distribuição constitucional de competências, medidas invasivas dessa natureza foram confiadas com absoluta exclusividade ao Poder Judiciário. Por isso, o deferimento de medidas protetivas há de ser precedido do indeclinável escrutínio judicial, o que inclui a verificação da medida mais adequada, necessária e proporcional para garantir a integridade da vítima. Finalmente, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, é importante dizer que o Ministério Público Brasileiro, através do Conselho Nacional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais e com o apoio de outras instituições, tem se valido da Ouvidoria Geral e Nacional das Mulheres, tem trabalhado com um programa de proteção ao direito das vítimas, tem trabalhado também com um programa de direito e diversidade, promovendo o enfrentamento ao discurso do ódio e promovendo a tolerância entre todas as ideias, credos, etnias, para que haja a compreensão da importância da paz e harmonia sociais, dentre as quais a proteção à família, à mulher e a todas as pessoas que possam estar, ainda que temporariamente, em estado de vulnerabilidade. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, com a pronúncia da inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1º do artigo 12C da Lei 11.340 de 2006, inseridos no diploma legal pela Lei 13.827 de 2019. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros. Muito obrigado, Sua Excelência, Procurador-Geral da República. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, para o voto. Obrigado, presidente. Inicialmente, eu cumprimento as sustentações orais, doutor Alberto Paiva Ribeiro, o ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, e o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República. Presidente, rapidamente, em relação à legitimidade ativa, obviamente aqui a AMB possui a legitimidade ativa e aqui há, inclusive, nós, em outros casos, alargamos a pertinência temática, aqui nem haveria essa necessidade, porque é patente, ao meu ver, a pertinência temática. Faço uma observação também em relação à possibilidade de manutenção do julgamento da ação, apesar de uma alteração posterior. Houve alteração posterior do artigo 12C, a Lei 13.827 de 2019, depois foi alterada pela Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, que incluiu no caput a integridade psicológica. Então, antes era verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica. Agora é verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher. E os incisos se referem a esse caput, mas, a meu ver, não há nenhuma prejudicialidade, porque não houve mudança substancial no que fora impugnado. Em relação ao mérito, presidente, como já destacado, não só no relatório, mas também pelas sustentações orais, a questão é a introdução pela lei da possibilidade de uma atuação cautelar
e supletiva do delegado da autoridade policial, delegado de polícia, eu diria atuação cautelar, supletiva e excepcional do delegado de polícia, autoridade policial ou do próprio policial, no sentido, presidente, de afastar o agressor do lar, domicílio ou local da convivência com a ofendida em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes. As situações aqui de violência doméstica e familiar. Como já dito, inciso 2º e 3º e parágrafo 1º do artigo 12C. A lei vem em complementação à própria regra estabelecida no artigo 22.2 da Lei Maria da Penha, essa que se mantém inalterada, que é exatamente a regra, não a excepcionalidade, que constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar o afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. A regra permanece, a regra é o afastamento por decisão judicial e, excepcionalmente, de forma supletiva e ad referendum do magistrado do Poder Judiciário, a alteração legislativa permite que o delegado, que a autoridade policial, delegado de polícia, possa exercer esse afastamento, essa função, quando o município não for sede de comarca. E ainda supletivamente, a própria autoridade policial ou policial, quando o município também não for sede de comarca e também não houver delegado disponível no momento da denúncia. Lamentavelmente, ainda no Brasil, nós temos inúmeros municípios que não têm delegado de polícia, inúmeros que não têm delegacia, inúmeros que não têm delegado de polícia na delegacia. Então, nesse caso, haveria uma segunda supletividade, diríamos assim, por parte do policial. Mas, em ambas as hipóteses, o juiz deve ser comunicado no prazo máximo de 24 horas e ele referendará ou não, ou seja, a decisão a decisão final será judicial. Aqui, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros, o que se discute é se existe nessa medida, nessa possibilidade do afastamento, primeiro, se existe a cláusula de reserva jurisdicional prévia. Se é possível, nesse âmbito, que a autoridade policial exerça uma função cautelar. Na sequência, se eventualmente aqui a proporcionalidade em se conferir a autoridade policial ao próprio policial. E se não haveria desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Eu quero recordar, em primeiro lugar, que a possibilidade de uma autoridade policial conceder medidas cautelares no processo penal não é nova, mesmo referente à liberdade. O artigo 322 do Código de Processo Penal permite que a autoridade policial decida pela concessão ou não de fiança de quem foi preso em flagrante, desde que a pena não seja superior à pena máxima a 4 anos. E aqui nem há referendo do juiz. Aqui quem decide é a autoridade policial. Por que eu inicio com isso? Porque o Supremo Tribunal Federal já inúmeras vezes entendeu que há hipóteses onde há obrigatoriamente uma reserva jurisdicional absoluta. Interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão dentro do domicílio. Em outras hipóteses, o Supremo Tribunal Federal entende que não há, mesmo que seja algo mais coercitivo. Nós mesmos decidimos aqui a possibilidade do COAF e o Ministério Público trocar informações. Então, a questão aqui é se essas alterações realmente ferem eu diria, absoluta primazia do Poder Judiciário aqui em conceder essa medida cautelar previamente, porque, insisto,
sempre será de referendo no magistrado em 24 horas, ou se essa medida se adequa a todo o sistema internacional de proteção às mulheres. Essa é a questão. Se nós formos, essa parte eu vou passar rapidamente, está no meu voto escrito, mas se nós formos analisar a evolução do sistema, desse sistema internacional de proteção aos direitos humanos da mulher, nós vamos verificar que, em virtude das agressões permanecerem, da gravidade das agressões, do número espantoso, não só no Brasil, no mundo dessas agressões, foi havendo toda uma articulação mundial para declarações de direito, para resoluções, para realmente políticas públicas e normativas de efetividade, não só discurso. Se nós formos lá atrás, 1791, apresentada na Convenção Nacional, Assembleia Constituinte Francesa, em 1791, já há uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, que foi apresentado paralelamente. Vossa Excelência, me permite por favor. Olympe de Gouges, no entanto, foi só por apresentar, guilhotinada, né? Só por apresentar. E digo isso, o professor Dalmo Dallari tem um livro sobre ela, porque a Declaração dos Direitos do Homem era do homem mesmo, macho, e não atingia as mulheres. Ela, então, apresentou e foi guilhotinada. Só o à parte para lembrar que, quando a gente luta pelos direitos da mulher, como afirma agora Vossa Excelência, a efetividade precisa de ser dita para que a retórica não seja boa, não vire bandeira até dos que são contra o progresso e a evolução. De vez em quando, algumas de nós somos guilhotinadas ainda, quando não canceladas, figurativamente, por enquanto. Mas é bom sempre lembrar de Olympe de Gouges. Obrigada, presidente. Obrigada, relator. Exatamente, ministra Carmen, para que não fique, eu salientei isso, só no discurso. E como Vossa Excelência bem colocou, o discurso, várias vezes, é utilizado até por quem é contra as medidas, né, medidas efetivas em relação a isso. A partir depois, principalmente, da Carta das Nações Unidas, de 1945, Eleanor Roosevelt, né, que teve uma grande participação nisso, nós temos uma sequência de declarações, de convenções, seja a Convenção Interamericana de Direitos Civis da Mulher, de 48, Direitos Políticos da Mulher, de 53, ou seja, houve um avanço, mas ainda um avanço na declaração de direitos. Ainda não se chegava à proteção, à efetivação desses direitos, mas sempre um avanço. A Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, já começou aqui a tomar um outro caminho. Não só promover a igualdade, a declaração de igualdade entre homens e mulheres, mas já instrumentos e previsões de combate à discriminação, que foi um avanço em relação a isso. Eu cito aqui as recomendações, né, dessa convenção, que pretendiam realmente apontar caminhos contra a discriminação, para se combater, ou seja, mecanismos de efetividade para isso. E determinavam que os Estados-partes incluíssem isso em suas legislações. Não bastava, a partir daquele momento, não bastaria só declarar a igualdade, declarar a não discriminação, mas também estabelecer mecanismos efetivos para isso. E, em vários tópicos dessa recomendação geral, tópico 19, 35, em vários tópicos, isso foi bem colocado, eu diria, não uma mudança de caminho, mas uma evolução no caminho protetivo. Em 93, na Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, se reconheceu a necessidade de maior efetividade no combate à violência contra a mulher,
e se reconheceu, pela primeira vez em texto escrito, que a violência contra a mulher era uma verdadeira hipótese catalisadora de violações sistemáticas aos direitos humanos. E, a partir dessa conferência, surgiu a Declaração e Programa de Ação de Viena. Também, no mesmo sentido, não só proclamando a igualdade, combatendo a discriminação, mas também prevendo ou indicando instrumentos para isso. Nesse mesmo ano de 93, a ONU editou a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em resolução, e aqui me parece importante verificar que foi o caminho depois trilhado no Brasil, em resolução da ONU, em 93, como disse a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, é o primeiro instrumento internacional, aí sim, a abordar de forma mais expressa, direta e eficaz o combate à violência de gênero, e instando os Estados partes a adotarem medidas preventivas, inclusive, necessárias à proteção da incolumidade feminina, tanto física quanto psíquica. Se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 4º, fala, os Estados devem, dessa resolução da ONU, os Estados devem buscar por todos os meios apropriados e sem demora por uma política de eliminação de violência contra a mulher. E, para tanto, devem, e aí, na linha F do artigo 4º, desenvolver de forma abrangente abordagens preventivas e todas as medidas de natureza jurídica, política, administrativa e cultural que promovam a proteção das mulheres contra qualquer forma de violência e garantir que as mulheres não se tornem duplamente vítimas em virtude de leis, práticas de aplicação da lei ou outras intervenções insensíveis a considerações de gênero. Ontem, no intervalo da turma, conversávamos, eu e a ministra Carmen, esse grande problema da mulher que é vítima de violência, ainda não raras vezes, quando toma a coragem de denunciar o agressor na delegacia, às vezes é vítima de uma segunda violência. Ou seja, se pergunta, e nas palavras da ministra Carmen, né, o que você fez, né, para merecer isso? Tanto que foi criado, em São Paulo, foi a primeira do gênero, há anos e anos, há mais de 30 anos atrás, a Delegacia das Mulheres. Década de 80. Inclusive pelo então secretário de Segurança Pública, depois presidente da República, o presidente Michel Temer, como secretário de Segurança Pública, criou a primeira delegacia da mulher em São Paulo e em outros estados. Isso foi se desenvolvendo. Isso faz uma diferença enorme, não só para incentivar as mulheres a irem até a delegacia, mas o tratamento inicial dado e a rapidez na solução. Então, dentro dessa ideia desse sistema internacional de proteção às mulheres, de efetividade. E como diz a resolução da ONU, todas as medidas, desenvolver de forma abrangente abordagens preventivas e todas as medidas de natureza jurídica, política, administrativa e cultural que promovam a proteção das mulheres contra qualquer forma de violência. Na sequência, tivemos a plataforma de Pequim, resultante da 4ª Conferência Mundial sobre Mulher, em 95, que, no tópico 124, estabeleceu a necessidade de colocar ênfase na prevenção da violência e na perseguição dos infratores. Então, mais um degrau galgado, agora também se verificar a prevenção, mas também a perseguição dos infratores, adotando medidas para assegurar a proteção das mulheres com remédios justos e eficazes. Isso foi evoluindo. O protocolo facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher reafirmou
e aqui incorporado no Brasil em 2002, pelo Decreto 4.316, reafirmou as declarações, tanto dos documentos que eu citei parcialmente de Viena, como também de Pequim. Em 94, tivemos a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a chamada Convenção de Belém do Pará, incorporada aqui pelo Decreto 1973, ou seja, todo esse sistema foi sendo criado, foi sendo desenvolvido, todo esse sistema foi sendo aperfeiçoado, no sentido da criação de mecanismos, não só de se declarar a igualdade, de se declarar a proibição à discriminação, mas também, presidente, da criação de mecanismos preventivos e repressivos eficazes, proteção da mulher, prevenção da violência e, como disse na Conferência de Pequim, perseguição dos infratores. Na Convenção de Belém do Pará, vários tópicos colocam exatamente a necessidade de políticas destinadas, o artigo 7º, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência, agir com o devido zelo para prevenir, incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e outras naturezas para prevenir, adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade. Quantas vezes, presidente, a mulher, depois de anos e anos de agressão, toma coragem, vai até a delegacia. Isso ocorre muito quando a agressão, ela passa da figura da mulher e começa também na figura dos filhos. A mulher vai até a delegacia, vai às vezes até a promotoria. Eu fui promotor criminal em São Bernardo, 2 anos, procuravam direto a promotoria. E aí, quando voltavam para casa, às vezes eram mais agredidas ainda e não raras às vezes mortas, porque procuraram as autoridades, sejam autoridades policiais, seja o Ministério Público. Isso fez surgir a necessidade dessas medidas protetivas, essas medidas preventivas em todo o ordenamento jurídico. E essa evolução acabou gerando, no Brasil, a necessidade da adoção de mecanismos específicos para a realidade brasileira. Esse sistema internacional, especificamente aqui interamericano, com a Declaração de Belém do Pará de proteção de direitos humanos, esse sistema desembocou a partir do caso Maria da Penha, que foi o primeiro grande caso de violência doméstica analisado e a primeira aplicação da Convenção de Belém do Pará, no contexto regional brasileiro, fez a necessidade que essas recomendações, criou a necessidade dessas recomendações virarem uma lei específica no Brasil de combate à violência de gênero, de combate à violência contra a mulher. E o Brasil, nisso foi bem, adotando. Se o Brasil, por um lado, tem um número absurdo, e eu vou depois citar alguns dados sobre violência contra a mulher, mas o legislador brasileiro foi bem nesse sentido. E seguiu muito um manual que a ONU, um manual de legislação contra a violência, de violência contra as mulheres, que a ONU elaborou. A ONU elaborou um manual e distribuiu, a partir de todas essas convenções, e todas as medidas interessantes e importantes adotadas em inúmeros países, e distribuiu para os países membros da ONU. E o Brasil adotou várias delas na Lei Maria da Penha. E é importante aqui que, nesse manual de legislação contra a violência praticada à mulher,
No item 3.10.4, a ONU recomenda, quando houver uma alegação de perigo imediato de violência, a legislação deve fornecer aos oficiais pertinentes a autoridade para ordenar a retirada de um demandado de casa e a sua permanência a uma distância segura do sobrevivente. E estabelecer que o procedimento ocorra em caráter ex parte, sem qualquer audiência, e deve outorgar prioridade à segurança do sobrevivente sobre os direitos de propriedade e outras considerações. Então, essa recomendação internacional da ONU não prevê como, no mais das vezes, os países não estabelecem a necessidade sempre de ordem judicial. O mecanismo protetivo, esse mecanismo protetivo contra as mulheres, que nem chega aqui a ser um mecanismo preventivo, porque ele ocorre depois que a agressão, no mínimo psicológica, já ocorreu, já se concretizou, já se materializou. Essa recomendação internacional da ONU diz que a efetividade está em fornecer aos oficiais pertinentes autoridade para ordenar a retirada de um demandado de casa. Essa solução tem sido adotada cada vez mais pelos países, a necessidade de concessão de ordens de proteção de emergência para se evitar, seja o risco iminente de atos de violência, seja a continuidade, a permanência disso. As ordens de interdição, chamadas assim na Convenção do Conselho da Europa para Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica, chamada Convenção de Istambul, as ordens de interdição de emergência para afastar o agressor ou o potencial agressor do domicílio da vítima, elas devem ser dirigidas pela legislação a autoridades públicas. Não há essa exigência nem internacional, nem no Brasil, especificamente para o juiz. E volto a insistir aqui no Brasil nós nem precisaríamos, aqui na ADI 6138, nem precisaríamos entrar tanto nisso, porque é o juiz que vai decidir em última análise. É o juiz que há de referendo em 24 horas, vai decidir muito melhor do que a previsão anterior, que previa 48 horas para informar o juiz, 48 horas para o juiz decidir, depois de 4 dias a vítima estava morta, como em várias vezes isso ocorreu. Há um sistema internacional, do qual o Brasil faz parte, ele foi evoluindo no sentido da necessidade de medidas e instrumentos eficazes. Esses instrumentos não indicam quais autoridades seriam competentes para impor o afastamento do agressor, mas não excluem autoridades administrativas, autoridades policiais. A título aqui de exemplificativo, a República Tcheca faculta autoridade policial, a Holanda faculta autoridades administrativas, a Filipinas, uma estrutura similar, ou seja, autoridade policial e, em alguns casos, os próprios policiais. O Estado Federal de Baden, na Alemanha, a polícia, a própria polícia. A polícia, a norma, a polícia chega, já numa agressão, já pode imediatamente realizar o que seria o nosso boletim de ocorrência e já determinar que nem volte para casa esse agressor. Na Áustria, a possibilidade também de força policial, polícia. Na Finlândia, polícia, autoridade policial. Na Inglaterra, autoridade policial. E por que isso? Porque é a autoridade policial que chega na residência, a autoridade policial que vê aquilo. Se não for caso de prisão imediato, se a agressão ocorreu antes ou está na iminência de ocorrer e não é caso de prisão em flagrante, a autoridade policial não vai voltar para a delegacia ou o equivalente, representar enquanto o agressor continua
24, 48, 72 horas com a vítima. É extremamente perigoso isso. Nesse sentido, então, presidente, eu já afasto a afirmação, que é uma das afirmações da autora, da MB, de que aqui haveria uma absoluta cláusula de reserva jurisdicional prévia. Ou seja, se não houver ordem judicial, não há possibilidade desse afastamento. Eu afasto isso porque a Constituição assim não exige. A Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, exige que o Estado assegure assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E o Poder Legislativo editou uma norma para coibir a violência no âmbito das relações familiares, principalmente aqui no âmbito dos direitos da mulher. Não sendo obrigatório, aqui eu coloco também como razoável essa opção excepcional e supletiva da autoridade policial. Vejam, o que prevê a norma, repito aqui, a possibilidade do afastamento imediato do lar, no caso da existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher, em situação de violência doméstica, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Olha, aqui se presume que, quando o município não for sede de comarca, não haveria um juiz presente, porque se houver autoridade judicial, é o inciso 1º. E pelo policial, quando o município não for sede de comarca e nem delegado estiver disponível no momento da denúncia. Qual a ideia? Qual a razoabilidade aqui? Me parece que a norma é razoável, é proporcional, é adequada a todo o sistema internacional de proteção contra a violência às mulheres, é garantir efetividade nesse imediato afastamento. E aqui afasto a segunda alegação da autora, que diz que essa norma feriria o artigo 5º, inciso 11, a questão da inviolabilidade domiciliar. Ora, a Constituição ela prevê como regra a inviolabilidade domiciliar. Sabemos, é um dos mais antigos direitos individuais, é a proteção ao ambiente doméstico. Agora, a Constituição não traz como absoluto isso. A Constituição permite, e já discutimos várias vezes aqui, a Constituição permite, excepcionalmente, a invasão do domicílio durante o dia, somente durante o dia, por mandado judicial e a qualquer momento, no caso de desastre, para prestar socorro, também existe essa possibilidade. Veja, estaríamos nessa hipótese específica, onde só é permitido ao delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou ao policial, quando não for sede de comarca e não houver delegado. Mas não é só isso, desde que verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física e psicológica da mulher. Olha, que está em situação de violência doméstica. Não poderia a autoridade policial ingressar para prestar socorro? É uma das exceções constitucionais. Vai pedir mandado judicial? A polícia, quando a mulher está sendo espancada, ela não entra? Ou se a mulher liga, e recentemente saiu uma matéria em que várias mulheres, fingindo que ligavam para a pizzaria, não sei se os colegas viram, ligavam o 90 e pediam pizza. Aqui uma pizza, e o atendente do outro lado, do Copom, falava, qual o endereço para entrega? Foram vários e vários casos.
a polícia não pode entrar porque está na iminência de ser agredida ou ser morta. Aqui é um caso claro de uma das exceções à inviolabilidade domiciliar. Não há, aqui, a meu ver, ferimento a isso. E não há, e o legislador, nesse sentido, foi extremamente razoável, não dava mais para guardar os prazos cumulativos anteriores de 48 horas para remessa para o juiz, mais 48 horas para a decisão, e aí volta e vai. Não é possível isso. E existe essa situação de emergência, existe essa situação para prestar socorro, que possibilita, eventualmente, a invasão domiciliar, porque também nem sempre há necessidade dessa invasão. A polícia chega no flagrante, faz o flagrante, a autoridade policial imediatamente já fixa essa medida, com base na lei, nem volta para casa o agressor. Mas estaria em consonância com a nossa Constituição, dentro dessa razoabilidade? Me parece que sim, presidente. Então, além de afastar tanto esse eventual ferimento ao artigo 5º, inciso 11, quanto ao fato de, eventualmente, alguém ser cerceado da liberdade de ir e vir sem o devido processo legal, aqui é uma medida cautelar ad referendo do magistrado. Esses mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas, familiares, está em consonância com o artigo 226, parágrafo 8º, está em consonância com a Convenção Belém do Pará, artigo 7º-F, que eu li anteriormente. Essa autorização para que delegados de polícia e policiais, de forma supletiva e excepcional, e sempre ad referendo do Poder Judiciário, possam romper o ciclo de violência. Como é de conhecimento nosso, 52% dos municípios brasileiros não são sede da Justiça Estadual. É o relatório Justiça em Números do CNJ de 2021. Ou seja, 52%. Ainda existem 1.464 municípios sem delegacia de polícia no Brasil. 1.464 sem delegacia de polícia. Por absurdo que pareça, não há nem a figura da polícia. Há um número menor de municípios onde há a polícia militar, mas a autoridade de polícia judiciária, eu repito, em 1.464 municípios. Esse dado é de 2019, antes da pandemia. Mas é importante para verificar que a lei não nasceu do nada. A lei não nasceu como uma agressão ao Poder Judiciário, vamos retirar. Não, tanto que a lei respeitou o Poder Judiciário. Em 24 horas, o juiz é que vai decidir. Mas se nós temos 52% dos municípios sem um juiz, porque não é sede de comarca, alguns têm, que são foros distritais, mas temos 1.464 municípios sem delegacia, algo precisaria ser feito. Algo precisaria ser feito para dar mais efetividade. Eu trago outros dados aqui que, no momento, não seria prudente, prudente no sentido de esgotar a paciência de todos, repetir. É certo que nesses 52% dos municípios que não são sede da Justiça Estadual, isso corresponde só a 11,3% da população, porque 89,7% da população brasileira vive em municípios que são sede de comarca. E isso reforça o caráter de absoluta excepcionalidade da lei. Quase 90%, em 90% dos casos, 90% da população, a lei não se aplica porque é sede de comarca. Há ainda um outro número percentual em que, mesmo não sendo sede de comarca, há um juiz
distrital. Eu fui promotor em Aguaí, que não era sede de comarca, tinha promotor e juiz, porque era um apenso, né, de São João da Boa Vista. Mas, nesses casos, excepcional e supletivamente, há necessidade, porque não é possível que a mulher seja agredida, esteja na iminência de agredir, não haja uma medida rápida, uma medida célere, que permita rapidamente a polícia afastar o agressor da casa. Até porque, outro dado importantíssimo, 66% dos casos de feminicídio ocorrem na casa da vítima. 66% ocorrem na casa da vítima. Tanto que, no caso de violência contra as mulheres, se diz que a casa é o pior inimigo da mulher, porque ela convive com o agressor, existe a cultura de vizinhos, das pessoas não se meterem, e ela acaba sendo agredida até que chega à morte. Então, 66% feminicídios na casa da vítima. Se nós formos somar com os 3% na casa do agressor, dá 70%, ou seja, dentro da casa, agressor e vítima. Isso, no caso, de feminicídio. No caso de agressões, esse número vai para quase 75%. Há ainda outros dados que são alarmantes. Para cada 4 feminicídios, um deles atinge uma outra pessoa além da mulher, geralmente os filhos. Aquela convivência que, por falta de uma medida eficaz, ela foi aumentando, e a violência chega não só à mulher, mas também aos filhos. Os filhos, quase 43, 14, 57% acabam afetando os filhos. As vítimas que morreram, presidente, feminicídio, no estudo realizado, eu cito aqui, eu estou pulando para ser mais rápido, Comitê CEDAV, que fez análise sobre a questão dos... As vítimas mortas, as vítimas que sofreram feminicídio, 97% elas não tinham nenhuma medida protetiva. Eram já vítimas de violência doméstica sem medidas protetivas. Só 3% com medidas protetivas acabaram sendo vítimas de feminicídio. São aquelas que procuram antes a polícia, procuram antes as autoridades e têm uma medida protetiva. O que demonstra, o estudo conclui nisso, que realmente inibe, são eficazes as medidas. Se não inibem totalmente, mas inibem, e essa diferença de cada 100 feminicídios, 97, as vítimas não tinham nenhuma medida protetiva, demonstra a importância de uma interpretação que garanta efetividade e eficácia às medidas protetivas. Ainda, presidente, a necessidade, a razoabilidade e a adequação da lei à realidade, durante a pandemia da Covid-19, nesses últimos 2 anos, 1 em cada 4 mulheres brasileiras, o percentual foi 24,4%, quase 25%. 1 em cada 4 mulheres brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses. A pandemia, ao invés de aumentar a solidariedade entre as pessoas, aumentou a violência doméstica.
aumentou a violência contra a mulher. Isso significa dizer que aproximadamente 17 milhões de brasileiras sofreram violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses. É um número absurdo. 4,3 milhões de mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes. E o relatório diz, isso significa dizer que a cada 8 minutos, uma mulher foi agredida com tapas, socos ou chutes durante a pandemia. Cerca de 13 milhões de brasileiras sofreram ofensa verbal, insultos ou xingamentos. E os números são catastróficos. E volto a insistir, nos feminicídios, 97% das vítimas não tinham nenhuma medida protetiva. Não há, a meu ver aqui, como apontar que a norma, além, como disse, iniciei não ferir o artigo 5º, inciso 11, artigo 5º, inciso 54. Não há, a meu ver, como dizer que a norma não é razoável, não é proporcional, não é adequada dentro de tudo que foi incluído nesse sistema internacional de proteção contra a violência às mulheres. Porque vai ao encontro de todas as resoluções, todas as convenções internacionais, medidas protetivas que podem, como aqui é o caso, supletiva e excepcionalmente serem ordenadas pela autoridade policial ou, na sua ausência, pelo policial, e com o cuidado que teve o legislador, o cuidado de, em 24 horas, haver o referendo da autoridade judicial. Ainda, e já vou para a conclusão, presidente, essa necessidade foi muito bem destacada pelo então deputado Bernardo Santana de Vasconcelos no projeto de lei que redundou aqui na inclusão do artigo 12C. Ele, a partir de vários relatos, vários estudos da polícia, coloca que a prática tem demonstrado que o prazo de 48 horas para que as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima de violência doméstica e familiar, para serem encaminhadas ao judiciário, não são efetivas. E se colocou, na justificativa para a apresentação do projeto, a necessidade de separar rapidamente a vítima do seu agressor, a vítima do seu algoz. Para encerrar, presidente, me parece que nem haveria necessidade, porque a lei é de 2019, nós estamos em 2022. Nós estamos 3 anos já com a lei, e me parece que o Brasil não se tornou um Estado policialesco em virtude dessa lei. Na verdade, aqui o tempo já é o melhor argumento em relação a isso, que é outra alegação da autora, da requerente. E não há também nenhuma base fática para dizer que isso possa ocorrer. Vejam que entre os anos de 2019 e 2022, no período da lei, o Poder Judiciário brasileiro concedeu 770.824 medidas de proteção, 74,98%. Deixou de conceder 85.845. E as autoridades policiais? Ou seja, nesse universo todo, nesses 3 anos, foram 642 medidas. O que mostra aqui a excepcionalidade. A autoridade policial, o policial não vai sair concedendo essa medida cautelar à torta direito, porque sabe que em 24 horas vai ser analisado para referendar ou não, e pode constituir um abuso de autoridade.
Presidente, de 2019 a 2022 foram 642 decisões somente, o que afasta essa alegação de desproporcionalidade de Estado policialesco. 344 foram homologadas e 298 revogadas. Ou seja, imediatamente, mostra também aqui que a reserva jurisdicional posterior foi importante. Imediatamente, o juiz analisa. Então, presidente, em resumo, ou em conclusão, esse mecanismo preventivo, ao meu ver, é constitucional. O legislador ainda tomou cuidado de prever o referendo após 24 horas. É um mecanismo importante, excepcional, supletivo, mas importantíssimo. É importantíssimo para as localidades onde não houver, como diz a própria lei, o município não for sede de comarca ou não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. E, na prática, nós sabemos que, se houver um juiz disponível, a própria autoridade policial vai imediatamente aí solicitar ao magistrado. É algo supletivo, mas é algo que vem ao encontro, como eu disse, de toda a evolução do mecanismo, dos instrumentos internacionais de proteção à mulher e combate à violência doméstica. Diante disso, presidente, julgo improcedente a ação direta e declaro a constitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1º do artigo 12C da Lei 11.304, Lei Maria da Penha, em dispositivos esses incluídos pela Lei 13.827 de 2019. É o voto. Obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Tocou em todos os aspectos desse flagelo da violência doméstica no Brasil. Eu agora acolho o voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça. Presidente, vai haver... É porque nós começamos um pouquinho tarde. Depois dele, vamos fazer um debate. De qualquer forma, serei breve, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao eminente ministro relator, às nobres e excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, aos demais ministros presentes e também no sistema virtual, doutor Aras, meus cumprimentos, nobres advogados, ministro Bianco, doutora Isabel, doutora Carmen e demais pessoas que nos acompanham nessa sessão de julgamento. Em primeiro lugar, registrar meus cumprimentos ao eminente relator pelo brilhante voto profundo, extenso, não só profundo em termos de teoria, de princípios constitucionais, mas também com elementos estatísticos que nos trazem à luz a importância da proteção das mulheres e como ainda nós estamos carentes de um mínimo ideal em relação a essa temática. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre enfrentou esse problema não só como secretário de Segurança no Estado de São Paulo, mas também como ministro da Justiça. Eu tive, eu diria, o privilégio, triste privilégio de também ter que adotar algumas medidas nesse sentido, em termos de política pública. E é um caminhar contínuo, penso, e aqui, já de forma bem sintética, que esse é mais um passo dado. Nós, na democracia, vivemos de passos, às vezes não tão ligeiros como nós gostaríamos, mas precisamos caminhar e caminhar para frente. E entendo que não só a circunstância excepcional, como também o fato de não se retirar a reserva de jurisdição, porque em 24 horas o juiz será acionado a dar uma palavra final a respeito da temática, e com breves palavras, apenas fazer alguns apontamentos que considero importantes. Em primeiro lugar, nós não estamos tratando de uma situação de flagrância. A flagrância ela já está resolvida
e nós temos aí a autoridade policial com plena possibilidade de exercer o seu poder, dever de prender aquele que está cometendo um crime ou é preso logo após a ação delituosa. Mas há situações, ainda que possam não ser de grande monta de verificação nesse contexto, distinto da flagrância, mas que demandam a necessidade da aplicação desses dispositivos, como também revelaram os números trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu cito, por exemplo, quando o lapso temporal, por alguma circunstância, já saiu da situação de flagrante, ou quando, em função de históricos anteriores, uma circunstância de momento, ou pela embriaguez, uso de drogas, ou pela agitação que a pessoa está naquele momento, é possível se verificar a iminência de algo vir a acontecer. Então, nesse contexto, e também fazendo uma ponderação de que, se é verdade que há o princípio da reserva de jurisdição, nós estamos diante também da necessidade de proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, e ainda que por uma circunstância ou provisória, excepcional, supletiva, a autoridade policial vai exercer o seu munus público, o fará não apenas com os critérios já estabelecidos de forma razoável pela legislação, como também devendo fazê-lo dessa forma sob pena de um eventual reconhecimento de abuso de autoridade. E também penso que, diante do extenso estudo que Sua Excelência, o ministro Alexandre, trouxe, não houve registros de abuso de autoridade também nessa aplicação da lei em questão. Dessa forma, eu, aderindo à tese, a brilhante tese trazida pelo eminente relator, voto pela improcedência da ação nos termos do voto de Sua Excelência, o relator. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, o ministro André Mendonça, também pelo poder de síntese diante da exaustão do voto do ministro Alexandre de Moraes, e suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos para o intervalo.